Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Espero encontrá-los com saúde e com vontade de estudar. Vamos começar nossa aula revisando algumas palavras da língua portuguesa que causam dúvidas na escrita. Assim, a gente pode aprimorar a habilidade na hora de usar essas mesmas palavras, eliminando dúvidas comuns relacionadas à escrita e à aplicação gramatical dentro do contexto. Vamos dar uma revisada nesse grupo aqui escolhido, mas isso não significa que vocês só devem estudar essas palavras. Se vocês têm dúvidas quanto à aplicação e à escrita de outras palavras, lembre de pesquisar e aprimorar a habilidade em se expressar e escrever dentro do nosso idioma materno. Vamos começar com as palavras afim e afim, que faladas não tem nenhuma diferença, mas escritas, sim, são palavras diferentes, né? Afim, essa aí de vermelhinho, é uma locução prepositiva que vai vir sempre seguida de, que indica finalidade e que é equivalente à palavrinha para, ou seja, é equivalente a uma outra preposição. Olha o exemplo. Késia saiu cedo a fim de chegar a tempo. Ou seja, Késia saiu cedo para chegar a tempo. Ela saiu com uma finalidade. A fim, essa aí de azul, é um adjetivo e significa semelhante, que apresenta afinidade ou que tem parentesco não sanguíneo. Olhe os exemplos. O genro é um parente afim, ou seja, ele não é um parente sanguíneo. Tratava-se de ideias afins, ou seja, tratava-se de ideias semelhantes, ideias parecidas. A par e ao par. A par significa o quê? Que você está ciente de alguma coisa que foi informada, alguma coisa que você buscou informação, não é? Olha o exemplo abaixo. Jefferson fez pesquisa em várias fontes e estava a par do assunto debatido, ou seja, ele estava ciente, ele sabia sobre o assunto que estava sendo debatido. Ao par é usado sempre para indicar que a cotação de algo, de alguma coisa, está igualada ao valor nominal ou valor oficial de algo. Olha o exemplo. Houve uma forte desvalorização do dólar, o que o deixou ao par do real, ou seja, o valor do dólar está equivalente, está equiparado ao valor do real. Vamos desmistificar aqui o uso do a, que quando vocês estão escrevendo um texto e precisam usar essa palavrinha lá no meio do texto, no assunto que vocês estão abordando, você às vezes chega o professor e pergunta: eu vou usar A com H ou A sem H? É simples, ó. A com H vem do verbo haver, vai indicar tempo decorrido, equivale ao verbo fazer ou ao verbo ter. Você vai poder trocar por esses dois verbos no contexto, sendo que usar o verbo haver no contexto mais formal, ele traz mais credibilidade, ou seja, diz que você domina o idioma melhor que uma outra pessoa que simplesmente vai fazer uso do verbo fazer ou do verbo ter nesse contexto, certo? Então, observe aqui os exemplos. Há 2 meses que Jane não aparece, ou seja, tem 2 meses que Jane não aparece, faz 2 meses que Jane não aparece. E observe que, embora a frase esteja no plural, 2 meses, o verbo fazer e o verbo ter vão continuar no singular, certo? Havia vários meses que ele repetia a mesma coisa. Ou seja, tinha vários meses que ele repetia a mesma coisa. Fazia vários meses que ele repetia a mesma coisa. Então, observe que é super fácil, você consegue trocar por esses dois verbos. Então, não resta dúvida. A com H. O A azulzinho aí, ó, é usado para indicar tempo futuro. Esse Azinho aí é uma preposição. Ó, daqui a 2 meses ele aparecerá. Então, você está falando de futuro, ó. Ele deverá voltar daqui a 3 meses. Tempo futuro. Você não vai conseguir trocar pelo verbo fazer ou pelo verbo ter. Vamos ver o uso de acerca de e cerca de, com 4 escritas. Acerca de, aqui de verdinho, é uma locução prepositiva que tem o mesmo significado de sobre ou a respeito de. Olha o exemplo. Discutimos acerca de uma melhor saída para o caso, discutimos sobre uma melhor saída para o caso ou discutimos a respeito de uma melhor saída para o caso. Cerca de e acerca de, aqui de azulzinho, são expressões e significam aproximadamente. Olha, vamos olhar os exemplos. Cerca de 70 mil veículos deixaram a capital no feriado prolongado, ou seja, aproximadamente.
Falaram a cerca de 70 pessoas, falaram para 70 pessoas ou falaram para aproximadamente 70 pessoas. Quando a gente vai fazer a análise morfológica dessa expressão aqui, a gente tem a preposição, cerca, substantivo, de preposição. Esse cerca aqui, ó, esse acerca aqui já tem um outro sentido. A gente está falando sobre essa cerca específica, certo? Então, a cerca de Kaique foi armada torta. Aí esse A de preposição passa a ser artigo. A cerca de Kaique foi armada torta. Então, o contexto aí está dizendo que tem um outro significado. Esse acerca de, ó, lembra A com H, verbo haver, é uma expressão formada com o verbo haver, que indica quantidade aproximada ou tempo transcorrido. Há cerca de uns 15 dias discutimos uma saída para o caso, ou seja, faz uns 15 dias, tem uns 15 dias. Lembra? A com H, verbo haver, a gente consegue trocar pelo verbo fazer ou verbo ter. Ao encontro e de encontro. Ao encontro vai vir sempre seguido pela preposição de e significa a favor de, na direção de, em direção de. Olha os exemplos. Essas atitudes vão ao encontro do que eles pregam. O que é que significa? Eles pregam uma determinada coisa e têm as mesmas atitudes sobre o que eles falam, certo? Eles não têm atitudes diferentes. Ao desembarcar, Filomena foi ao encontro do noivo. Ou seja, Filomena foi na direção do noivo. De encontro vai vir sempre seguido pela preposição a e vai significar contra, ou seja, ideias contrárias, atitudes contrárias, pensamentos contrários, em choque com. Olha os exemplos. Sua atitude veio de encontro ao que eu esperava. Eu esperava que você tivesse uma atitude e você teve outra. Teve uma atitude contrária ao que eu pensava que você ia ter. As ideias dela vêm de encontro às minhas. Ou seja, eu tenho determinadas ideias que são diferentes das ideias dela, certo? Então, as ideias dela vêm de encontro às minhas. Ao invés de, em vez de, são duas expressões que são muito fáceis de ser usadas. Ao invés de, o que é que significa? Significa ao contrário de. Ou seja, ao invés do que previu a meteorologia, choveu muito ontem. Ou seja, ao contrário do que previu a meteorologia, choveu muito ontem. Em vez de significa no lugar de. Ou seja, no lugar de você fazer algo, você resolveu fazer uma outra coisa. Em vez de jogar tênis, preferimos ir ao cinema. Ou seja, no lugar de jogar tênis, nós preferimos ir ao cinema. Vamos ver agora o uso correto das nossas seções, que são 3, certo? Seção começada com C, terminada com SS, vem do verbo ceder e significa você dar algo, doar algo, certo? Ele fez a cessão de seus direitos autorais, ou seja, ele doou os direitos autorais dele. Quando o professor entra na sala e vocês dizem, essa aula é de Yuri, mas Yuri, na verdade, fez a cessão do horário dele em favor de outro professor. Sessão aqui, tudo com SS, lembram da sessão da tarde, da sessão de cinema? Então, nada mais é que um intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia, uma programação, um trabalho, ou seja, é um intervalo de tempo que dura alguma coisa. Quando você diz, ó, assistimos a uma sessão de cinema, pode ser qualquer horário essa sessão. Os deputados reuniram-se em sessão extraordinária. Essa sessão aqui começa com S e termina com C cedilha, ou secção, que é a forma mais antiga de se escrever, nada mais é que um substantivo que vai designar uma subdivisão, ou seja, uma parte de um todo. A gente tem, por exemplo, o jornal. Não é? No jornal você pega, você abre, você tem a seção de esportes, a seção de economia, a seção de saúde e por aí vai. Então, ó, lemos a notícia na seção de esportes. Vimos as bolas na seção de brinquedos. Você foi na Americana, nas lojas americanas, e foi lá comprar um brinquedo, mas esse brinquedo estava na seção específica, certo? A seção de brinquedos. Demais e demais. Demais, tudo juntinho, é um advérbio de intensidade e tem o mesmo significado de muito ou em excesso, ou seja, são sinônimos. Eles falam demais, ou seja, eles falam demasiadamente em excesso.
a gente também usa essa palavrinha como substantivo. Nesse caso, vai vir precedido de artigo e vai ter o significado de os restantes ou o restante. Escalaram 11 atletas para jogar. Os demais, ou seja, o restante, ficou no banco. De mais separado é uma locução prepositiva e tem o significado oposto a de menos, ou seja, é um antônimo de menos. Digamos que você está em uma sala de aula que cabe 40 pessoas, mas na verdade tem 45. Então você quer expressar sua insatisfação. O que é que você diz? Aqui tem gente demais. Está tudo lotado. Então na hora da escrita tem que lembrar que esse de demais aí escreve separado. Mais e mas. Vamos relembrar. Mas aqui é uma conjunção coordenativa e você vai conseguir trocar dentro da sua oração por uma outra conjunção que tem o mesmo valor, seja contudo, porém, todavia, entretanto e por aí vai. Olha o exemplo. Ela estudou muito, mas, seja contudo, entretanto, todavia, não conseguiu boa nota. Então você consegue trocar essa conjunção por uma outra e você vai ter certeza que é o mas sem i. Mas lembra, é um advérbio de intensidade, ou seja, intensifica alguma coisa. E é o contrário de menos. Olha os exemplos. Ó. Ele leu mais livros esse ano que no ano anterior. Ou seja, no anterior ele leu 8 livros, esse ano ele leu 10. Hoje a temperatura está mais amena que ontem. Hoje a temperatura está o quê? Menos quente que ontem. Mas a gente também usa quando a gente quer expressar cessação. O que é cessação? É você parar de fazer algo, certo? Limite, acima de, já ou agora. Exausto, ele não aguentou mais caminhar e, ou seja, aqui está expressando o que? Cessação. Ele parou de caminhar. Eram mais de 200 mil convidados, ou seja, era acima de 200 mil convidados. Já não chove mais. Mas aqui, ó, com acento, sem i, lembra, é um adjetivo, ou seja, é o plural do adjetivo má. Eram pessoas muito más. Vamos relembrar o uso de mal com L e mal com U. Vamos começar fazendo isso, colocando essa charge aqui em um sentido oposto. Ó, por que jogo tão bem em todos os esportes? Bom, além do bom condicionamento físico, você tem muita coordenação motora, você tem noção de espaço e muita esperteza. Então, o que foi que a gente viu? Mal aqui está expressando o quê? Um modo, ou uma maneira, é um advérbio. E é o contrário de bem. Então, conseguimos trocar aqui. Mal com o aqui indica o quê? Uma qualidade, ou seja, uma característica. É um adjetivo e é o contrário de bem. Conseguimos trocar perfeitamente. Além disso, mal pode ser também empregado como uma conjunção e aí vai ter o significado de assim que. Ó, mal chegou, saiu. Assim que chegou, saiu. Podemos usar também como substantivo. E aí, nesse caso, vai vir precedido de um artigo, ó, ou de qualquer um outro determinante. Olha esse trecho da música de Roberto Carlos. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então, aqui, tanto bem quanto mal são substantivos, substantivos abstratos. Lembra? Nenhum ou nenhum? Bom, depende do contexto. Vamos relembrar. Nenhum, tudo juntinho, ó, é um pronome indefinido que vai expressar a inexistência, ou seja, a falta de. Vai se opor a algum. Geralmente ele vem antes de um substantivo, não é? Ó, aqui a gente tem cantor, substantivo, lembra? Então aqui, ó, nenhum cantor canta como ele, ou seja, não existe ninguém que cante como ele, especificamente um cantor. Nenhum, lembra esse um aqui? Ele expressa um numeral, é exatamente numeral 1. Então, você vai entender no contexto que é nenhum sequer, nenhum só, certo? Você também vai poder perfeitamente trocar por qualquer outro numeral. Quando você diz, ó, nem um dia inteiro foi suficiente para acabar a obra, como é que você tem certeza que você vai usar nenhum separado? É simples, ó, troque por outro numeral, nem 2 dias inteiros foram suficientes, nem 3 dias inteiros, nem 4 anos inteiros e por aí vai. Onde estou? Aonde vou? Vamos lembrar como usar essas duas palavrinhas corretamente?
Onde a gente vai usar sempre com verbos que não dão ideias de movimento, ou seja, são verbos parados, certo? Quando você usa o verbo estar, você está em casa, você está na escola, ou seja, esse verbo não traz movimento. Você mora em Camaçari, você mora em Dias d'Ávila, o verbo morar não indica movimento, certo? Então, quando você vai usar aqui na frase, é onde estão os livros? Não sei onde os encontrar. Então, você não pode usar aonde, certo? Onde você mora, então nós não podemos dizer nem escrever aonde você mora, como nós costumamos no dia a dia. Então vamos aperfeiçoar a fala, porque aí na hora da escrita vai ficar facinho, facinho. Aonde, ó, nada, esse azinho aqui, ó, nada mais é que uma preposição que é equivalente a para, certo? É uma preposição que se juntou à palavrinha onde. Então, a gente vai, além disso, além da gente saber que isso aí é uma preposição, a gente vai lembrar que vamos usar com verbos que dão ideia de movimento, certo? Vamos também poder trocar esse aonde por para onde. Aonde você vai? Para onde você vai? Lembra o verbo ir? Você está em movimento, dá ideia de movimento. Aonde nos leva com tal rapidez? Ó, verbo levar, você está levando, está em movimento. E você pode trocar também por para onde, ó. Todo artista tem de ir, o verbo ir novamente, ó. Aonde o povo está. Ir para onde o povo está. Vamos revisar agora o uso dos porquês. Temos os dois primeiros porquês, que são pronomes interrogativos, não é? O primeiro porquê, separado, sem acento, todo mundo lembra que é usado em perguntas no início da frase. Por que não escreveu o conteúdo? Vamos usá-lo também quando dentro do contexto tiver o sentido dessa expressão pelo qual suas flexões, ou seja, pelos quais, pelas quais. Olhem os dois exemplos. Essa é a rua porque passo todos os dias. Essa é a rua pela qual passo todos os dias. Esses são os motivos por que você reprovou. Esses são os motivos pelos quais você foi reprovado. O porquê separado com acento vamos usar no mesmo caso, ou seja, para perguntas, só que vamos colocar no finalzinho da frase, certo? Cleverson não lavou a roupa por quê? Então, ó, finalzinho da frase. Já o nosso porquezinho aqui, ó, juntinho, sem acento, é uma conjunção explicativa, porque estamos usando essa palavra sempre para nos explicar, para dar uma justificativa, certo? Ela tem o mesmo valor da outra conjunção, pois. Então, você pode trocar pela conjunção pois, e aí você não vai ter dúvida que é porque junto sem acento. Então, não lavei a roupa porque estava jogando videogame. Então, aqui a gente tem causa e consequência. A causa de você não ter lavado a roupa, ó, foi porque você estava jogando videogame. E aqui, não lavar a roupa é a consequência. Porque, juntinho com acento, lembra, é um substantivo. Você pode substituir pela palavra motivo, pela palavra razão, e vai vir sempre depois de um artigo ou de um numeral. Olha o exemplo. Não sei o porquê de tanto descaso, não sei o motivo, não sei a razão de tanto descaso. Aqui embaixo temos uma tirinha que é autoexplicativa, ó, autoexplicativa. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então aqui a gente tem um exemplo, lembra de metalinguagem, o texto explicando o próprio texto. Senão e se não. Vamos ver aqui. Lembrando que quando a gente está falando, na maioria das vezes, nós falamos a mesma coisa, ou seja, falamos as duas palavras com a mesma pronúncia, então isso causa confusão na hora da escrita. Senão é uma conjunção alternativa, equivale a do contrário ou caso contrário. Observe os exemplos. É melhor estudar, senão não terás boas notas. Devemos entregar o trabalho no prazo. Caso contrário, o contrato será cancelado. Então, você vai poder trocar. Presta atenção, é melhor estudar. Do contrário, não terás boas notas. Então, você pode trocar a palavrinha por uma dessas duas expressões. Se não, temos um conjunto de duas palavras. Se, a gente tem uma conjunção condicional, certo? E não, nada mais é que um advérbio de negação. E vai ser equivalente a caso não, e às vezes também no informal,
como não, certo? Ou seja, podemos substituir o se não por caso não e algumas vezes como não. Se não chover, iremos acampar. Ou seja, a condição para a gente ir acampar é que não chova. Então, por isso que a gente chama se de conjunção condicional, porque ela estabelece uma condição para que outra coisa aconteça, certo? Se não ganhar na loto, não irei a Paris. Ou seja, só irei a Paris se eu ganhar na loto, não é? Então, caso não chova, iremos acampar. Caso eu não ganhe na loto, eu não irei a Paris. Olha aqui a charge. Ó. Vai estudar, se não, vou cancelar a mesada. Vai estudar, do contrário, vou cancelar a sua mesada. Se não vou ter mesada, vou estudar um modo de ganhar dinheiro. Ou seja, como eu não vou ter mesada, vou estudar um modo de ganhar dinheiro. Viu? Facinho, facinho. Por hoje é só. Vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Logo em seguida eu vou postar uma atividade para vocês fazerem para praticar um pouquinho. Lembrem, vocês podem tudo, menos desistir. Bye bye!